Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Anderson mais uma vez aqui com vocês, sábado à noite, né? Aqui em Londres, para mim, gravando um pouco em cima, às 10 e... Boa noite, pessoal. Tudo bem? Anderson aqui. Bom, mais um Macrotalks. Agradeço de novo a presença de todos vocês aqui nesse sábado, ou no domingo, ou na segunda, quando vocês estiverem vendo esse vídeo. E, bom, espero que em agosto, setembro a gente retome com o Macro Talks, talvez ao vivo aí na sexta-feira, talvez segunda semana de terceira semana de agosto e ou nas aos sábados, continuando assim. Eu quero ouvir também o que vocês acham, né? Eu acho que a gente conversa lá para agosto, setembro, a gente acerta aí um formato novo, tá bom? Mas isso por enquanto a gente vai fazer o formato gravado, continua dessa forma. E hoje eu queria, antes de começar o Macrotalks, queria convidar vocês aí para um evento especial que vai acontecer na segunda-feira. O pessoal do SST vai fazer um lançamento muito interessante aí. Eles nomearam esse lançamento de Encontro de Titãs com um material extremamente interessante para o público nacional, né? Trouxe aqui um print para vocês do Corda, do que vai acontecer, treinamentos, materiais ao vivo, sala de operações no mercado global, sorteio de 12 notebooks e acesso à plataforma da Nelogica para o mercado internacional, né? E veja que eu acho que esse é o lançamento que todo mundo esperava, né? Pelo menos os clientes aí do mercado global, os traders de mercado global sempre esperaram por ter uma plataforma que eles conheçam, como a Analogica, né, que oferece o Profit Chart no mercado nacional via B3, né, acesso direto ao mercado nacional via a Exchange Nacional, que é a B3. E agora vem aí, nasce essa a plataforma nova da Analogica, que vocês alguns já devem conhecer, mas oficialmente ela deve ir para o mercado aí na segunda-feira. E essa conexão entre o mercado brasileiro, em termos de trader, para o mercado internacional é a primeira vez que isso vai acontecer. Eu acho que isso é algo que quebra realmente o fluxo do mercado nacional e talvez seja o primeiro passo para uma porta de abertura para algo que vai levar e colocar o trader brasileiro talvez de forma mais facilitada, mais simplificada ao mercado global, né? E antigamente, como vocês sabem, a gente tinha muita dificuldade em fazer essa transição, né, do cliente brasileiro. Até eu mesmo enfrentei grandes barreiras no começo para entender exatamente como fazer tudo, fazer a viabilização do operacional no mercado global. Acabar que muda muito, né? Que a gente tem no Brasil e a gente tem também a questão tributária, tem a questão de câmbio que a gente tem que tomar cuidado muitas vezes, né? O câmbio, o real no Brasil é bastante volátil, então muitas vezes dependendo da transação você tem uma exposição no câmbio. Enfim, isso vem agora, ainda o real não é uma moeda global, né? Não se pode ter depósito em reais fora do Brasil, mas isso com alguns participantes mudando talvez esse cenário de forma definitiva. Eu sei muito bem que a Active Trades é uma das pioneiras aí nessa tentativa de fazer essa transição e ser bastante direto nisso aí. Eu acho que vai ser algo que vai mudar, né? Como o Pix mudou o mercado nacional de transação, eu acho que esse passo novo que a Active Trades dá junto com parceiros, né, de Active Trades vem se colocando no mercado nacional de uma forma bastante diferente aí do que outras tentativas do passado que falharam tentaram fazer. Eu acho que agora isso vai mudar, né? Então só queria convidar vocês, ó, vai ser algo realmente interessante para o mercado nacional, vale muito a pena a gente acompanhar esse lançamento. Eu vou participar lá de alguma coisa, vou fazer algum material gravado para vocês lá e
é isso, né? Aqui tá o convite para vocês, tem a landing page que eu queria só mostrar para vocês aqui, que é a página que vocês acessam, né? Para ver o que vai acontecer. Não é um curso, né? O pessoal já avisou aqui, tem nada a ver com curso. Acho que alguém já perguntou, né? E aí, esse aí é um curso? Vocês vão ver um curso no final, né? Tá aqui. Operar o mercado global e a plataforma será oferecida de forma gratuita, né? O Brasil vai ficar pequeno. Aí tem o João Homem aqui da SST falando sobre o horário, né? Vai acontecer o anúncio oficial na segunda-feira às 8 de Brasília. Então o resto aqui é o que vocês vão receber se cadastrando aí para participar desse lançamento, né? Acho que a Active Trades junto com os parceiros aí dão esse passo, né? Junto com a ST, Analogica, Birdstone. E aí tá aí, né? Então vocês vão ter obviamente, é, acesso agora à plataforma da Analogica oficialmente, né? Com acesso ao mercado internacional, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Deixa eu puxar aqui para vocês rapidinho. Agora a gente tem um material extra aqui para vocês dessa semana. Coloquei aqui no link para vocês. Façam um download, tem agenda semanal, tem agenda do broadcast, tem agenda global que eu sempre compartilho com vocês. Tá aí para vocês gratuito. O que a gente tem essa semana? Importante a gente começar a semana de olho na reunião do OPEP. A gente não vinha observando alguma narrativa que trouxesse um corte. Agora a gente já começa a ouvir possível corte na produção do OPEP. Como a gente normalmente sabe, né? Se vocês acompanham o mercado do petróleo, se vocês pelo menos conhecem um pouquinho do mercado do petróleo, sempre que o preço do petróleo cai, a OPEP normalmente faz alguma coisa. Quando cai muito, né? A gente viu o petróleo batendo quase $65 o barril e aí começaram as especulações, né? Então isso foi, a gente vai discutir mais um pouquinho daqui a pouco questão de nível de preço, onde é que o preço está, mas é só para lembrar que essa reunião é importante. Acontece hoje e amanhã. Amanhã muito provavelmente a gente vai ver o tamanho do corte. Se especula aí, eu vi hoje no Bloomberg, a gente vai ter um possível corte, anúncio de corte de 1 milhão de barris por dia, né? Isso obviamente tende a haver um consenso entre os produtores de petróleo, e é isso que acontece, né? Então aqui existe também oportunidade, né? Se esse corte for maior, a gente pode ver uma reação mais interessante aí na abertura do mercado. Bom, a gente vai discutir daqui a pouco isso aqui, tá? Mas começa a semana aqui. Aqui é o olhar de muita gente que especula vai estar em torno disso, na abertura do mercado ali. Eu acho que pode ter grandes oportunidades. Normalmente a gente vê aquele upside inicial, depois um pullback. Então, não estou falando que isso vai acontecer, mas muito cuidado aí com essa abertura. Mas eu acho que se você quiser tomar um risco, preste atenção no tamanho do gap e tente encontrar alguma oportunidade de reversão, né? Eu vou fazer isso no domingo, dependendo de como for o tamanho do corte, o tamanho do gap. É importante a gente tentar observar isso aí, o que vai acontecer na abertura, tá bom? Então é isso para vocês, depois a gente vai ver a questão de preço ali, a gente vai ficar de olho. O Fed em período de blackout, né? Isso aqui não está fora da agenda, obviamente, mas a gente tem a reunião do Copom, do FOMC no dia 14 de junho, né? Copom vem na semana depois da reunião do Fed. Então a gente entra no período de blackout, é o período em que os membros do Fed não podem comentar sobre política monetária durante essa semana inteira até a decisão do Fed e saem do blackout na sexta-feira depois da reunião. Então é isso, né? Essa reunião é importantíssima para a gente entender para onde que o Fed quer levar a política monetária, qual vai ser a decisão de guidance do Fed para os meses seguintes. Eu acho que essa reunião vai ser aquela como ah, possivelmente aquela que defina a taxa terminal do Fed, né? A taxa de juro terminal.
e como é que isso vai impactar o mercado indo para frente, né? Eu também quero olhar uma curva daqui a pouco com vocês para a gente discutir isso. Eu só quero trazer que o blackout acontece e a questão de agenda a gente tem várias coisas. Começando na segunda, a gente tem vários PMIs da zona do euro e dos Estados Unidos aí para sair também. A gente tem vários dados aqui, ó, a durable goods, a gente tem factor orders, a ISM saindo na segunda também. A gente tem a decisão do RBA para aqueles que acompanham o Banco Central da Austrália. A gente tem também aqui eu tenho a decisão de taxa de juros do Banco Central do Canadá. Aqui também pode ter oportunidade, né, para aqueles que operam o CAD. Pode ter oportunidade aqui da decisão do Banco Central do Canadá para aqueles que acompanham. É, aquela volatilidade pontual, né? Será que o Banco Central do Canadá vai continuar com a trajetória de aumento de juro, né? Ou vai parar, ou vai continuar, ou vai anunciar alguma expectativa de corte daqui para frente. Eu não venho acompanhando muito o Banco Central do Canadá, mas as decisões eu tento me colocar um pouco no cenário. Tem oportunidades interessantes aí na moeda. Eu opero muito mais a moeda do que o mercado de crédito canadense, né? Então acho que é muito limitado, né? A decisão do Banco Central do Canadá é muito mais em torno da moeda, né? Então você fica bastante limitado em questão de risco e oportunidade. Mas para aqueles que acompanham aí o CAD, fiquem de olho aqui, tá bom? Ah, bom, a gente tem o Initial Jobless Claims na quinta-feira. A gente tem um feriado aqui na Europa sobre, né, Corpus Christi. E isso vai, obviamente, impactar as operações do ECB. Então, por isso que a gente vê isso na agenda. Mas na sexta a gente tem o CPI da China. Isso eu acho interessante, né? Da gente pensar nisso aqui. Fora os outros dados aqui da Europa, eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas a China é um grande player, vocês sabem muito bem disso, a gente sempre discutiu. Um grande player em termos de macroeconomia no mercado global, né? É o grande driver aí. A gente viu a China, os PMIs da China vindo abaixo do esperado, isso impactou de forma negativa o mercado, indo para aquele fechamento de mês que a gente viu em maio, né? Então esse CPI aqui, se ele vier abaixo da expectativa, reforça ainda mais a narrativa do mercado em que traz um PBOC cortando taxa de juros, né? E isso pode ter um fator cíclico interessante, porque esse mercado possivelmente vendo um Fed parando de subir juro nesse mês, e o mercado está bastante dividido em cima disso, né? O mercado ou o Fed sobe 25 e pausa, ou o Fed pausa. É isso que o mercado quer entender na próxima reunião. A gente vai discutir isso mais perto da reunião, né? Mas é assim que o mercado está pensando. Então, a China cortando o juro e a China desacelerando também significa um mercado global desacelerando. E a gente vê o mercado de crédito um pouco volátil nesse, nessa, nessa projeção de indo para frente, que o mercado de ações começa a ser um ativo de segurança, né? E é um comportamento diferente agora que a gente está discutindo. A gente não está discutindo necessariamente, assim, olhando para o mercado de ações, a gente não está vendo necessariamente. Deixa eu pegar aqui o gráfico para a gente. A gente não está vendo necessariamente o mercado de ações parecendo ter um impacto aqui de risco de taxa de juro agora. Isso mudou. Então, nos últimos 10 dias, como eu puxo aqui para vocês, olha o rally que a gente viu no mercado de ações, né? A gente sim teve um certo downside aqui em torno do debt ceiling. Agora a gente viu que o debt ceiling já não é mais uma grande preocupação dos Estados Unidos, já passou isso, né? A gente viu um forte rally aqui, principalmente no S&P 500 fazendo catch-up com o Nasdaq em laranja aqui. É, e aí o S&P 500, como vocês sabem, eu não quero ficar entrando em detalhes aqui, porque é isso, porque é aquilo, porque basicamente não importa muito pra gente, tem o fator cíclico, né? O S&P 500 não é
um índice de tecnologia. O S&P 500 tem todos os setores da economia de empresas, né, da economia dos Estados Unidos compondo aí o índice. Então, olhando para tudo isso, a gente tem que se preparar e pensar o seguinte, é o que eu estou pensando. Se o Fed vier a parar e vier talvez subir um pouco mais o juro e pausar, né, anunciar uma pausa, olhando para o que aconteceu em um dos primeiros bancos centrais que fez essa pausa, né, esse movimento de pausa que foi o Banco Central do Brasil, é, a gente pode observar um certo upside em bolsa contínuo, inclusive. Porque o mercado de crédito agora perde a atratividade, né? A volatilidade que se tem. O mercado sempre ganha dinheiro na volatilidade. Então, a cada trimestre, a cada semestre, aquilo que é mais volátil chama mais atenção. Não que o mercado de ações vai ficar volátil no sentido de incerteza, né? Mas que talvez tenha uma direção. Então, é muito possível que a gente está vendo isso agora já acontecendo no S&P 500 e no Nasdaq. Por vários outros fatores, obviamente, da questão do quão sólidas as empresas estão apontando aí, que, em termos de balanço. Tem uma expectativa com uma desaceleração na economia americana, mas ainda a economia americana é resiliente. E a narrativa acaba mudando para o mercado de ações. A gente vinha desde 2021 comentando sobre o mercado de crédito e agora a gente nota mais uma mudança que muito possivelmente pode vir a afetar como o mercado de ações opera daqui para frente. Então muda a atenção do mercado de crédito, não completamente, porque nunca vai sair, né? O mercado de crédito é o maior mercado financeiro do mundo em termos de volume, né? Então, é, mas passou, o pico de inflação passou, a preocupação com os bancos centrais em subir 100, 200, 300, 400 basis points passou. A pergunta que fica daqui para frente é quando os bancos centrais vão começar a cortar a taxa de juros. Então é isso que a gente tem que olhar, né? Então, por isso que eu falo para vocês, essa questão da China, essas questões de dados macroeconômicos acaba ficando bastante evidência aí com esse cenário que a gente está quase chegando lá, na minha opinião, tá bom? Acho que vocês devem concordar em boa parte com isso, né? Vocês estão observando da mesma forma, vocês que já acompanham o MacroTalks. E isso muda o nosso comportamento em relação ao mercado, né? Volatilidade cai, a gente vê um mercado mais direcional, a gente para de ver aquele trade de retorno à média que a gente vinha, agora o mercado de ações começa a ganhar só uma direção, né? Rompendo alguns níveis interessantes. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que agora a nossa atenção volta para um dólar mais fraco, uma bolsa americana mais forte, um mercado de crédito lateralizado, que é um status aí de mercado financeiro como a gente vinha observando antes da pandemia, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? A questão do corte de petróleo, a gente está discutindo isso já há algum tempinho nessa semana, né? Eu trouxe na semana passada aquela questão do. Não presta atenção nisso, né? Acabei não atualizando aqui, mas aqui é o que a gente discutiu na semana passada no MacroTalks, questão de oportunidade. A gente não tinha uma expectativa que esse corte, aí de repente começou a aparecer, né? Que poderia ter um corte aí de 1 milhão de barris por dia na próxima reunião da OPEP, que acontece hoje e amanhã, tá bom? A questão do NFP, né? Como a gente discutiu, o NFP veio forte a headline, unemployment rate subiu 20 basis points, average earnings continuou em linha e o resto basicamente muito dentro do consenso, né? Isso aqui chamou atenção no primeiro momento, né? Depois o mercado viu que tudo estava em linha e isso aqui fez um uptick. É, mostra de novo a resiliência do mercado de trabalho americano. A pergunta que vem de novo, mais uma vez, quando é que o mercado americano vai continuar
vai perder essa resiliência, né? O mercado de trabalho americano vem surpreendendo, apesar de esse uptick no unemployment rate, né? Então, a gente não vai discutir todo o relatório aqui, mas agora o que importa aqui é o Fed? Não necessariamente. Aqui importa para onde é que a economia americana vai e como é que isso vai afetar a expectativa de mercado a longo prazo, né? E muito possivelmente a gente vai ver esse debate de quão é, agressivo ou pesado vai ser essa correção da economia americana, né? E parece que, pelo menos como a gente está vendo aqui, que não vai ser tão acelerada, né? Vai acontecer, mas a gente vai ver ela acontecendo de uma forma um pouco menos acentuada como o mercado vem esperando, né? Mas isso são conversas. E conversas não importa muito, né? A gente não consegue prever o que vai acontecer daqui 6 meses, né? Mas a expectativa é essa, tá bom? Bom, o tema core para junho, como eu falei para vocês, a gente discutiu semana passada do primeiro momento, mas agora eu quero trazer para vocês a questão dos ativos, né? A gente passou a questão do teto da dívida pública, tá? Agora a questão dos ativos. Bom, eu queria pegar aqui para vocês alguns core ativos que a gente discutiu hoje, para vocês acompanharem comigo um racional aqui que eu estou pensando já há alguns dias e estou sempre tentando é, quebrar essa minha linha de raciocínio e tentar encontrar as oportunidades que a gente pode encontrar para frente, né? É isso que faz esse mercado ser tão fascinante, pelo menos para mim, né? Espero que para vocês também, né? Bom, o VIX. Bom, o que eu estou olhando do VIX aqui, né? O VIX vem caindo, um dos menores níveis aí que a gente viu em, sei lá, um bom tempo já, né? E aí você pode pensar o seguinte, bom, o que o VIX tem a ver comigo, né? O VIX é questão de para onde o mercado está direcionando a volatilidade. O VIX é só isso que serve para a gente, não serve para nada além da gente olhar de forma histórica para ele e falar: nossa, há um mês atrás ele estava alto porque a volatilidade estava XYZ. E também eu não sou um grande fã aí de ficar olhando como é que o mercado de opções está precificando volatilidade, né? Mas eu sou muito mais afim de olhar para onde é que o mercado está indo em termos de posicionamento. Não quero entrar em extremo detalhe disso, eu não busco isso, porque para mim é perca de tempo. Você gastar muito tempo para você não acertar quase nada, você achar, e na hora de você colocar o trade lá, você não conseguir segurar a operação porque você não pensou em como você vai executar aquilo, você só pensou na teoria por detrás, talvez, do mercado de opções, que na realidade não ajuda muito. Mas está aqui. A volatilidade, olhando através do VIX, para o S&P 500, está caindo, né? Abaixo de 20, né? O nível de volatilidade. Ok, então a gente vê um mercado de ações, né, explodindo aqui com a... Deixa eu pegar, eu não coloquei aqui o mercado de ações, né? Vou pegar o S&P 500 aqui que já serve pra gente. S&P 500, ó, quando vocês sabem disso, quando o S&P 500 sobe, o VIX cai, obviamente, né? E aí, quando a gente olha para o mercado como um todo, né, em azul aqui o S&P 500, quando a gente olha para o mercado como um todo, como eu falei para vocês, o que pode valer a pena? O VIX é só uma referência, como eu falei para vocês, pouco importa para a gente. Isso aqui importa porque é isso aqui que a gente opera de verdade, né? Que a maioria da gente opera isso. Bom, a gente tem o dólar caindo, também o índice do dólar pouco importa. Poderia pegar o índice do dólar aqui e colocar o euro, para mim tanto faz. O índice do dólar só usando como referência. Não fico de olho no índice do dólar porque não ajuda em nada a gente. A gente não opera o DIX, a gente opera o euro dólar ou alguma outra moeda. Mas está aqui. O euro
subindo, né? Pelo menos recentemente, a gente viu uma correção e tudo mais, mas o euro, em termos de cíclico, né? Em termos de cenário cíclico, a gente está vendo um dólar mais fraco, um euro mais forte, né? A gente poderia pegar o ien também, mas não tem esse fator, mas é relacionado à Europa. A gente está olhando isso, né? Dólar mais fraco, a gente está vendo o S&P 500, a bolsa aqui em azul mais forte, e a gente está vendo petróleo subindo. Petróleo subindo por quê? Devido à especulação de produção aí menor, da especulação em que o príncipe saudita é, disse que ele, né, ameaçou aí especuladores, tem tudo isso, né? E também a gente viu alguns reportes da China que tem uma demanda da China contínua por petróleo. Então tem todos esses fatores aí na janela, né? Ok, olhando para isso, tirando esse cenário básico macro, a gente está vendo a oportunidade aqui. A gente está vendo um dólar mais fraco, então você começa a buscar o que? Trading não é viés, hein? Não é viés, mas você tentar em momentos chave, tentar obviamente encontrar oportunidades aqui no, nessa questão de câmbio, né? Então o euro é um grande indicador para a gente. O ien também um grande indicador para a gente, né? Muitas vezes o dólar sobe e o dólar cai versus o ien. Então a gente tem essa volatilidade aqui no câmbio, tá vendo? Ó? O euro sobe, depois o euro caiu, depois o dólar aqui versus o ien, o dólar subiu, aqui o dólar caiu. Então a gente tem esses fatores cíclicos no câmbio que trazem oportunidades para a gente. Então, ao meu ver, o câmbio agora é um importante indicador para a gente em termos de risco, mas, tirando tudo isso, a volatilidade de curtíssimo prazo no câmbio é interessante. Principalmente aqui, né? Fechamento de mês, a gente teve isso. Então aqui tem bastante ruído, inclusive, né? No mercado de câmbio. A gente não pode tomar isso como 100% o cenário macro, né? Nunca a gente deve fazer isso. Então a gente teve isso, né? A gente teve essa questão de hedging aqui indo para o final do mês, a gente viu um winding aqui de posicionamento no ien indo para o começo do mês de junho, mas o que importa para a gente é a volatilidade no dólar. Então é isso que eu estou falando. Por que a gente não está olhando outras coisas no setor de outros ativos? Né? A gente está olhando o dólar, a gente está olhando o petróleo, a gente está olhando o mercado de ações. Porque, na minha opinião, é isso que vai agora trazer grandes oportunidades para a gente. Eu acho que se nada mudar, né, no cenário macro, pouca coisa deve mudar aqui e ali, eu acho que é aqui que a gente vai encontrar oportunidades, né? Então, eu, eu obviamente falo para vocês que esses ativos podem servir como referência para olhar junho para frente, a partir desses temas que a gente discutiu todos aqui, né? Na semana passada também a gente comentou bastante. Dívida pública dos Estados Unidos já é um tema que passou, né? Cenário macro, isso aqui a gente vai continuar comentando. A gente comentou a decisão do Fed aqui, o que eu vejo indo para frente. Decisão do Copom, a gente vai começar a comentar rapidinho daqui a pouco ali também. Aprovação do arcabouço fiscal aqui, isso aqui basicamente está quase riscado, né? O governo tem bastante apoio político, aprovação do arcabouço com algumas mudanças aqui ali, nada grande. O PEP, questão de preço de petróleo e corte também está no radar. A China vai continuar, vencimento de opções para o mercado de junho. É isso aqui. Então a gente vai ter mais 3, 4 semanas aí em torno disso aqui, né? Nessa, vamos lá, nesse pacote de temas aqui, tá bom? Olhando para esse pacote de tema, como eu falei para vocês, vocês podem usar o dólar, o ouro, o S&P 500, o petróleo para encontrar oportunidades nesse mês. Eu não diria agora, como falei para vocês, o mercado de crédito. Importante, mas quão importante vai ser para vocês em termos desse mês, né? Então você tem que buscar um pouquinho de volatilidade também, dependendo da forma como você opera.
mas eu acho que o mercado de crédito pode servir como uma referência mais para o Brasil do que para o mercado internacional, mas isso é o que eu vejo, tá? Então, olhando para o Brasil, tá aqui. Campos Neto com a narrativa dovish, destaca a queda de inflação no Brasil, melhor expectativa após arcabouço fiscal. Então é isso, né? O Roberto Campos Neto destacou aí recentemente que o Brasil entrou numa janela em que provavelmente a queda de inflação vai continuar. A gente tem uma inflação que parece que vai engrenar uma melhora, mesmo que lenta, ao mesmo tempo que a atividade tem surpreendido para cima. Isso aqui foi o que o Roberto Campos falou, e ele normalmente fala isso, né? Já vem recentemente falando isso também. Uma declaração bastante dovish do presidente do Banco Central, né? Então, a gente está discutindo no Brasil quando o Banco Central vai começar o corte de juro ou quando vai sinalizar isso. O mercado já vem precificando isso no mercado de crédito brasileiro. É, e aqui vem a questão do, de como que a bolsa brasileira pode ganhar uma atração aí, dado esse cenário de queda de juro, né? Então eu coloquei aqui para vocês esse reporte inteiro, tá lá na pasta que eu sempre compartilho com vocês no começo do vídeo e também no link na descrição, no canal meu da Active Trades no Telegram, vocês podem pegar lá o material extra, né? Então fizeram uma pesquisa com os analistas de mercado, né? E aí todo mundo, é quase um consenso, que o Ibovespa vai continuar performando aí nesse cenário, né? Deixa eu puxar o Ibovespa aqui. Tá aqui, né? A gente já vem olhando para esse gráfico há um tempo já, o juro caindo, o Ibovespa explodindo, né? É lógico, né, pessoal? Você não vai comprar isso aqui, né? E vai segurar, né? Pode ter o pullback, como aconteceu aqui, né? A gente viu, bateu 112 mil, o Ibovespa caiu para cá, 108, volatilidade de curto prazo, né? O Brasil tem essa volatilidade no mercado de ações, mas a tendência é bastante clara, né? Tá aqui, é para cima. O juro caindo, já vem caindo há muito tempo, né? A gente já vem discutindo isso, essa tendência do juro brasileiro aqui. Eu peguei a ponta de 2026, 2028, numa tendência extremamente clara aqui de queda, né? De 13 aqui, olhando para abril até até agora, né? Recente, até sexta-feira, a gente parou aqui em em quase 10,5 aqui recentemente. Então é uma queda de 300 basis points aí recentemente na ponta mais longa da curva brasileira. E como vocês podem ver, é só para baixo, né? Escada para baixo, ó. Sim, tem uns pullbacks, mas é para baixo, tá vendo? Então é isso, está acontecendo isso no mercado brasileiro, ó. Maio, o Ibovespa engatou uma alta agora e continua. Não tem mais o que discutir. É o que a gente está vendo. Esse é o mercado. Ah, mas o governo Lula, não sei o que, o governo. Pessoal, pode e não pode ser, né? Então tem o risco. O mercado não é certeza, né? O mercado é risco. Então não tem certeza que o governo Lula vai continuar respeitando o arcabouço fiscal e tudo mais. Mas é isso que a gente está vendo. Aqui que está o dinheiro, né? Então a gente não pode ignorar. A curva brasileira, como vocês podem ver aqui, eu peguei do começo do final do começo da semana até fechamento da semana. Como vocês podem ver, a queda continua muito forte na ponta longa, né? Deixa eu colocar o spreadzinho aqui. É isso, né? A gente tá observando isso há um bom tempo. Então, a gente não pode ficar esperando, né? Não carregou aqui. Bom, deixa assim, vocês estão vendo aqui a diferença, né? Na barriga da curva aqui, ó. Pega de 3 anos, a gente estava operando em 11 no começo da semana, aí a gente caiu quase 20 basis points na semana inteira, né? É aquilo que eu falo para vocês, o mercado está corrigindo de 25 e 25. Então, eu já falei isso para vocês há muito tempo, desde quando a gente começou a identificar essa queda, né? Falei para vocês, quando vocês operam no mercado de crédito, vocês têm que olhar também a variação do rendimento da curva, né? Então, falei para vocês, o mercado brasileiro está operando de 25 e 25. Ele basicamente está olhando para quanto o Banco Central ou vai começar a cortar ou vai começar
ajustar a Selic em qualquer ponta da curva, né? O mercado vem fazendo isso. Então, para especular, é isso que a gente tem que olhar, né? Bom, é isso, pessoal. Eu queria só finalizar aqui com a questão da curva de juro americana. Como vocês sabem, em pontilhado aqui é o começo da semana. Eu coloquei para vocês sempre o pontilhado, né? Aquela flat é o tempo real. Então vocês veem aqui que depois da questão do teto da dívida pública americana foi aprovado, né, pelo Congresso. Olha que a curva corrigiu, ela estabilizou os vértices aqui que estavam é, invertidos, né? Aí a curva estabilizou, o mercado estabilizou esses vértices da curva aqui, inclinou aqui e inverteu aqui, né? Continua invertendo aqui e caiu, obviamente, bastante na ponta mais longa daqui, ó. E essa é o flattening da curva de juro americano. E isso vai continuar acontecendo, né? Se a gente ver um PMI mais fraco na segunda-feira, isso aqui pode continuar acontecendo, né? Se vier um pouco mais forte, a gente pode ver uma certa reversão nessa ponta mais longa da curva, né? Então, 5 anos, 10 anos, aí fica muito atrativo para operar no mercado, tá? Então é isso, pessoal. Correção aqui depois do teto da dívida pública, o mercado de ações americano subindo, a gente viu aqui. E agora ficar de olho nos dados macroeconômicos aí da próxima semana para a gente tentar encontrar algumas oportunidades mais pontuais aí no mercado global, tá bom? Pessoal, é isso para vocês. Peço desculpa aí pelo atraso de hoje, né? Mas acho que vai valer a pena mais uma vez com esse material que eu trago para vocês. Então é isso, tá? Fiquem bem e a gente conversa na próxima semana aí. Acompanhe, né? Lá no dia 5 aí, na segunda-feira, esse lançamento que eu acho que vai valer muito a pena e pode ser interessante para vocês. Tá aí. Um abraço e a gente conversa mais na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.